você já fez pós-graduação? Já gastou dinheiro em livros, em cursos e nada dá certo? Nessa live eu vou te mostrar como acabar de vez com a falta de clientes. Então vamos lá. Uma das coisas, né, que eu quero trabalhar com vocês é exatamente isso. Algumas pessoas gastam muito com teoria, com informação, com conhecimento técnico. Então, teve os gastos lá com a faculdade, né? E depois os gastos pós-faculdade. Porque quem escolhe ser psicólogo, quem escolhe ser psicóloga, uma coisa é certa, vai ter que estudar para o resto da vida. Não dá para ser psicólogo, não dá para ser psicóloga é só com a graduação. E olha que a graduação é de 5 anos, hein? A maioria das faculdades, né? Elas são de 2, 3, 4 anos no máximo do máximo. E olha só, a faculdade de psicologia, ela tem, inclusive, 1 ano a mais aí que a maioria das graduações. São 5 anos. Na minha época eram 6, tá? Eu me formei em 2008. Na minha época eram 6 anos a graduação de psicologia. Naquela época, inclusive, era obrigatória a licenciatura. Então, por isso era 6 anos, obrigatório ser 6 anos, porque 1 ano era dedicado só para licenciatura. No entanto, né, depois que caiu essa obrigatoriedade de licenciatura no curso de psicologia, então ficou 5 anos. Então, quer dizer, a gente estuda muito, a gente estuda para dedéu. 5 anos não é brincadeira, não. E não é só estudando, escutando o professor falar, não, né? A gente teve que ler muito texto, a gente teve que ler muito artigo, a gente teve que ler muito livro, a gente teve que pedir demissão do serviço para poder dar conta de estudar, passar na prova, fazer estágio, pelo menos, né? Para mim foi assim, e eu vejo isso nas faculdades que eu dei aula também, né? Eu vejo lá os meus alunos, tipo, era muito estudo, e eles, gente, não é possível, eu não consigo ler tudo isso, estudar tudo isso e mais trabalhar. Eu vi pessoas lá deixando o serviço para poder fazer a faculdade de psicologia bem feita. Então, quer dizer, além de ser 5 anos, não são só 5 anos de aula, né? Mas são 5 anos de estudo mesmo, né? De muita leitura, de muito esforço. E depois a gente descobre que não adiantou esses 5 anos para aprender tudo da psicologia, porque não foi possível aprender tudo nesses 5 anos. E nenhuma graduação né? Não seria na psicologia que as coisas seriam diferentes. Até por isso que existe pós-graduação, cursos, né? Que a gente pode fazer quando termina a graduação para se aprimorar mais, para ter mais conhecimento de uma coisa ou outra. Na minha época, eu lembro que, por exemplo, na minha graduação, a gente não aprendia psicoterapia, psicanálise, tá? Tinha lá 2 disciplinas, lá no último ano, de psicanálise. Eu estudei na Unesp de Bauru, e naquela época o forte aqui era análise do comportamento. Então, era psicologia comportamental, só. Praticamente 90% das disciplinas eram ministradas por psicólogos comportamentais. E eu já gostava da psicanálise, né? Eu achava legal e tal. Eu falei, poxa vida, mas só 2 disciplinas, né? E aí, então, eu percebi que eu teria que me virar, não poderia ficar só com conhecimento da faculdade. Eu teria que ir em busca de cursos, de livros, de congressos, aprender de outras formas essa abordagem, tá? Então, assim, provavelmente isso deve ter acontecido com você também, em vários aspectos. Bom, eu quero ser psicóloga, sei lá, hospitalar, mas aqui na minha faculdade não tem a disciplina de psicologia hospitalar, não oferecem estágio de psicologia hospitalar. Então, logo, para eu trabalhar com psicologia hospitalar, eu vou ter que fazer um curso quando eu terminar minha graduação, ou um curso mesmo durante a graduação, mas eu vou precisar adquirir conhecimento nessa área, já que durante a graduação eu não consigo. Só que aí existem pessoas que elas ficam só nessa. Elas fazem a graduação, aí elas vão fazer curso, elas vão fazer pós-graduação, sempre na esperança que, quando eu terminar a graduação, eu vou ter cliente. Quando eu terminar a pós-graduação, eu vou ter cliente. Quando
Quando eu terminar de ler essa coletânea de livros, eu vou ter cliente. Quando eu terminar esse curso de formação, eu vou ter clientes. Então, a pessoa ela fica achando que para ter clientes, ela precisa ter conhecimento, né? Obviamente que a gente precisa ter conhecimento, né? A gente não vai ser antiético de sair por aí oferecendo atendimento para as pessoas sem ter um mínimo de conhecimento básico necessário para atender as demandas. Então, o que acontece? A gente fica acreditando que eu acreditava nisso, tá, gente? Eu tive essa experiência, tá? Eu achava que eu teria que ter mestrado, que eu teria que ter doutorado, que eu teria que ter pós-doutorado para ser bem-sucedida financeiramente como psicóloga, tá? Era essa a minha fantasia. Hoje eu sei que é uma fantasia. Tenho mestrado, tenho doutorado, tenho pós-doutorado, sou referência nacional, internacional, tenho prestígio acadêmico, tudo isso é legal, tudo isso eu tenho. Mas nada disso, de fato, me levou aonde eu queria, tá? Que era poder divulgar a psicologia perinatal para as pessoas. Eu divulgava, mas ali para os meus alunos de graduação. Eu divulgava, mas ali para uma turminha que eu formava aqui na minha cidade, então vinha psicólogos da cidade, da região, para aprender um pouquinho de psicologia perinatal. Era assim, tá? Então, assim, a gente fica achando que a gente precisa ter conhecimento e cada vez mais conhecimento para a gente poder ter sucesso, para a gente se tornar referência, para a gente poder. E não é verdade, tá? E eu vou mostrar para vocês nessa live, tá? Que isso não é assim. Então, ter conhecimento teórico e técnico, galera, não basta para você lotar a sua clínica de clientes. Você só vai ficar fazendo pós-graduação em cima de pós-graduação, né? Estudo em cima de estudo, e nada disso vai te trazer clientes. Na hora que você vê, você já é uma PhD naquilo e você continua sem clientes. E por que você se torna PhD naquilo e continua sem clientes? Por quê? Porque psicólogos também não aprenderam durante a graduação a como atrair clientes e como se divulgar. Isso a gente não aprende, tá? A gente aprende, a gente não aprende, a gente acha que o marketing de esperança dá certo, né? Eu sento e espero, né? Sento e espero, fico na esperança de que o telefone toque, na esperança de que alguém mande um direct marcando, alguém mande um WhatsApp querendo marcar um horário. Eu fico na esperança de que alguém toque a campainha, veja minha plaquinha ali e fale quero marcar uma, né? Então, assim, não funciona, tá? Esse marketing de esperança, de você sentar e ficar esperando, não funciona, tá? O que funciona olha só, existe um ditado que é assim, ó, quem não é visto não é lembrado. E isso é muito real, tá? É muito real. Quem não é visto não é lembrado. E eu vou contar para vocês sobre isso. Quando eu terminei a minha graduação, eu logo já entrei no mestrado, né? Então, eu terminei e em dezembro, em fevereiro, eu já estava no mestrado. E aí, isso foi em 2009, tá? Terminei em 2008, em 2009 entrei no mestrado. E aí, em 2009, eu fiquei com uma vontade, naquela época era blog. Eu fiquei com uma vontade de fazer um blog e ensinar as pessoas sobre psicologia perinatal, porque era assim, tipo, só existia eu no Brasil e acho que umas 10 outras pessoas, sabe? Era bem assim, bem pouquinho. E com o conhecimento que eu tinha, era só eu e outras 3 pessoas, no máximo, tá? O nível de conhecimento que eu tinha quando eu era recém-formada, tinha acabado de me formar, era um conhecimento que só eu e mais umas 3 pessoas tinham, tá? O resto até tinha, mas não, sabe, dava para perceber que não era tão assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com uma vontade, falei assim, gente, ninguém sabe sobre isso, deve existir o quê? 10, 15 psicólogos perinatais em todo o Brasil. E eu quero falar sobre isso, eu quero escrever sobre isso. Aí eu criei um blog. Quando eu criei esse blog, a coisa começou a mudar, porque assim, eu estava fazendo mestrado
E eu também estava super afim de ir para a clínica atender, né, gestantes e mulheres no pós-parto. Afinal de contas, eu tinha passado a minha graduação inteira estudando isso. Então, agora que eu ia me tornar, né, que eu me tornei uma psicóloga, o que eu mais queria era isso, atender essas mulheres. E então eu fiz esse blog, mas não com a intenção de atrair clientes. Eu nem sabia que eu podia fazer isso, nem passava pela minha cabeça isso. Eu criei o blog numa intenção de divulgar essa área mesmo para as pessoas, tá? Para outros psicólogos que quisessem saber sobre isso. Só que ao criar esse blog, chegou nas mãos de obstetras da minha cidade. E eu me lembro direitinho que o obstetra encaminhava, sem me conhecer, ele me conhecia pelo blog, acho que devia ter uma foto minha ali, sei lá, algo assim no blog. Então, eu nunca sentei, nunca conversei com ele até hoje, tá? Passados 10 anos depois, até hoje, eu nunca vi ele pessoalmente, tá? Ou conversei, troquei WhatsApp, qualquer coisa com ele. Mas ele me encaminhava as clientes dele, tá? Aqui na cidade de Bauru. E esse foi o meu primeiro ensinamento: quem não é visto não é lembrado, né? Então, comecei a perceber que eu precisava dizer para as pessoas que eu trabalhava com essa área. Só que o tempo foi passando e eu acabei me dedicando muito mais à produção de conhecimento científico do que à clínica. Porque eu percebi que se eu ficasse na clínica, eu não ia encontrar tempo para produzir conhecimento científico, porque ocupa muito tempo. Você tem que fazer pesquisa, você tem que coletar dados, você tem que analisar os dados, você tem que enviar para a revista. Não é algo simples, né? Para quem aí é pesquisador, que já publicou, fez mestrado, doutorado, sabe do que eu estou falando. Não é uma coisa fácil, ocupa muito tempo. A gente realmente fica sem sábados, sem domingo, sem feriado, a gente fica sem churrasco, a gente fica sem muita coisa. Então eu percebi que não dava para eu ficar investindo tanto assim na clínica, né? E comecei a contar somente com as indicações mesmo das próprias mulheres que eu atendia. Então sempre vinha indicação delas mesmo e para mim estava bom assim, porque eu me dedicava a maior parte do meu tempo para produzir conhecimento para essa área e atendia ali umas 5 pessoas mais ou menos ali a cada uns 6, 7 meses mais ou menos, porque tinha uma rotatividade. Mas mesmo assim, gente, sabe que eu percebi nessa época? Que os meus familiares e os meus amigos, mesmo sabendo que eu trabalhava com essa área, eles não indicavam ninguém. Então, eles conheciam gestantes, conheciam mulheres no pós-parto, mas eles não indicavam ninguém para mim. Ninguém para mim. E eles sabiam, eles estavam comigo todo final de semana, sabiam que eu produzia conteúdo sobre isso, que eu sabia falar sobre isso, mas ninguém mandava um cliente para mim. Foi só eu criar uma Mater Online no ano de 2018 e toda hora as minhas propagandas começarem a aparecer para minha família e para os meus amigos, porque, claro, né, eles foram os primeiros seguidores, né? Depois que vocês foram chegando, mas os meus primeiros seguidores são uma pessoa comum, terráquea, né, de carne e osso, então os meus primeiros seguidores, como acontece com qualquer pessoa normal aqui, né, são os familiares, são os amigos, então eles foram os primeiros. E toda hora chegava vídeo meu para eles, toda hora chegava postagens minhas para eles. Aí eles começaram a lembrar que eu era psicóloga perinatal, mesmo estando comigo todos os finais de semana, mesmo sabendo que eu estava indo ganhar prêmios, que eu estava publicando artigo e tal, tudo nessa área. Mas olha que interessante, quem não é visto não é lembrado. A partir do momento que toda hora as minhas mensagens começaram a chegar para eles, eles começaram a mandar, né, as pessoas que eles conheciam me procurar, ligar para mim, agendar um horário. Percebe? Então, galera, um dos primeiros pontos é quem não é visto não é lembrado. O que você está fazendo para ser visto? Então, a minha pergunta para você agora é: o que você está fazendo para ser visto e ser lembrado? Porque se nesse momento você não estiver fazendo nada para ser visto e ser lembrado, não adianta você ser PhD, tá bom? Em qualquer coisa, não adianta. Só conhecimento não vai atrair clientes. Por quê? Porque você sabe que você sabe, mas as pessoas não sabem que você sabe. Tá bom? Então, a lição número 1.
Quem não é visto não é lembrado. Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, né, para vocês entenderem melhor como é que funciona, é também aquela história. A rainha, ela não simplesmente tem que ser fiel ao rei, né? Não simplesmente é fiel ao rei, tá? Mas ela tem que transparecer que é fiel. Ela não pode simplesmente, de fato, ser fiel ao rei. Ela, tipo assim, eu sou rainha, se eu engravidar, é o herdeiro, é a pessoa que vai cuidar do reino. Então, eu não posso engravidar, né, de outra pessoa. Eu só posso engravidar do rei, porque existe toda uma nação acreditando que o meu filho é realmente a pessoa que vai reinar, né, esse lugar aqui, percebe? Então, ela precisa ser fiel. E ela é fiel, mas não basta. A rainha não basta ela ser fiel. Ela tem que transparecer ser fiel o tempo todo, para que não cause dúvidas em ninguém. Ninguém pode ter dúvidas. Essa rainha aí, sei lá, hein, será que ela realmente engravidou do rei? Não pode, ninguém. Ela tem que ser acima de qualquer suspeita. Todas as pessoas que, quando descobrirem que ela está grávida, ninguém vai pensar, será que é do rei? Todos vão ter certeza, porque ela é a rainha e ela transparece muito ser fiel. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta você ser uma psicóloga com conhecimento nisso, naquilo, ter lido livros, ter feito pós-graduações, né? Não adianta se só você souber. Tá? Eu sou psicóloga perinatal, estudei, eu tenho aqui um certificado, eu sou muito boa. Não basta você saber que você é boa, você tem que transparecer isso para as pessoas. As pessoas têm que saber que você é boa. As pessoas têm que confiar em você. As pessoas têm que saber o que você faz para elas poderem chegar até você, para poderem se tornar seu cliente. Então, não basta você, mas eu estou entregando cartão de psicóloga perinatal. Mas eu coloquei uma plaquinha na minha porta lá do meu consultório, escrito psicóloga perinatal. Não basta você ser, você tem que transparecer e fazer com que as pessoas saibam sobre isso, tá? Isso é muito importante para você acabar com a falta de clientes. Os clientes, eles precisam saber que você existe. Tá? E eles precisam acreditar que você não só, né, tem conhecimento, mas como você transparece de fato ter conhecimento. Então as pessoas, elas têm que falar: "Uau, eu quero ser atendido por ela. Ela domina essa área, então é com ela que eu quero passar, é com ela que eu quero fazer a psicoterapia", tá? Bom, gente, a psicologia perinatal tem demanda alta e pouquíssimos profissionais. Para quem está acompanhando aí desde a semana passada, já sabe, né? A gente tem mais demanda do que profissionais. O número de demanda é muito alto. E o número de profissionais é tão raro que chega a não ter concorrente. Então, a gente não tem concorrente. Rafael, eu moro em São Paulo. Tem menos concorrente ainda. Pode ser que em São Paulo você tenha aí uns 10 psicólogos perinatais, mas, né? Quantos deles, de fato, estão fazendo como a rainha? Quantos deles, de fato, né, estão sendo vistos? E mesmo que todos eles estejam sendo vistos, e mesmo que todos eles ajam como a rainha, transpareçam, né? Que sabem, que conhecem, a população de São Paulo é grande, hein? É grande, hein? Esses 10 não dão conta de atender toda a demanda que tem, não. Mas não adianta. Mesmo que eles trabalhem de segunda a segunda, eles não dão conta de atender toda a demanda. Tem muita demanda. Então, quer dizer, não tem concorrência ainda, gente. É uma área sem concorrência, tá? Algumas pessoas, né, às vezes querem trabalhar com a psicologia perinatal e querem atrair clientes, mas são psicólogos aventureiros. O que são os psicólogos aventureiros? São aqueles que
querem trabalhar com essa área, gostam, né? Ai, desde a graduação eu já fiz o meu TCC nessa área. Ai, desde a graduação eu já fiz estágio lá na maternidade X nessa área. Eu sempre gostei. Ai, eu já li o livro da fulana de tal. Eu gosto muito dessa área, então eu vou me aventurar a atender nessa área. É aventura. É aventura. Para atender nessa área, gente, com responsabilidade, você precisa ter conhecimento sobre essa área, conhecimento científico, não achismos, oba-oba, leitura de um livro. A maioria dos estágios que vocês fizeram e dos TCCs não foram orientados por um psicólogo com conhecimento nessa área. Não tenta se enganar. Parabéns por ter feito o estágio, um bom trabalho. Parabéns por ter feito um TCC. Tudo isso é importante. Mas isso não é conhecimento que você precisa para atuar nessa área. E o seu cliente sabe. O seu cliente percebe. O seu cliente sabe, por isso que ele não chega até você. Para você atender com qualidade, segurança nessa área, você sim vai precisar de conhecimento nessa área. Rafaela, eu sou doula. Rafaela, eu sou consultora da amamentação. Rafaela, eu sou educadora perinatal e sou psicóloga. Logo, eu sou psicóloga perinatal. Não, bem, não é assim que funciona. Doula tem conhecimento de doula. Consultora da amamentação tem conhecimento de consultor da amamentação. Educador perinatal tem conhecimento de educador perinatal. Psicólogo perinatal intervém com a psicologia. E para você ser psicólogo, você precisa passar por 5 anos de graduação. Não confundam psicólogo perinatal com doula, com educador perinatal, com consultor disso ou daquilo. Não é a mesma coisa, não é o mesmo conhecimento, são conhecimentos diferentes. Gente, não estou desmerecendo educador perinatal, nem doula, são profissões importantíssimas, necessárias, humanização, nós precisamos muito desses profissionais, muito. No entanto, são pessoas que têm um tipo de preparo e conhecimento muito diferente do preparo e do conhecimento de um profissional que estudou 5 anos de psicologia. Quando você se torna um psicólogo perinatal, você não se torna doula, você não se torna educador perinatal, você se torna psicólogo, psicóloga. E que vai fazer intervenções de psicóloga e de psicóloga, poxa. A doula pode fazer intervenção de psicóloga? Óbvio que não. Educador parental pode fazer psicoterapia? Óbvio que não. Existe diferença. Existe diferença. Então, se você é doula há 10 anos, se você é educadora parental há 10 anos e quer trabalhar como psicóloga, o conhecimento que você tem ajuda na profissão que você tem hoje, mas não na psicologia perinatal, tá? Pode auxiliar em alguma coisa. Por exemplo, você vai saber sobre violência obstétrica, você vai saber sobre questões de amamentação, mas tem muito mais conhecimento aí por debaixo que você não tem, tá? Porque não é só porque você é psicóloga que por osmose você aprende psicologia perinatal. Não, isso é outra coisa, isso é achismo, né? Isso é uma intuição. Eu acho que se eu for por aqui, de acordo com a abordagem XYZ, com o conhecimento que eu tenho. Não, você está errado, desculpa informar. Lamento derrubar o seu castelinho, mas não é a mesma coisa. E eu afirmo isso porque eu tenho mais ou menos 30% das minhas alunas no Mater Online que eram doulas, que eram educadoras perinatais, tá? 30% é muita gente, tá? Bastante, não é pouco, não. Eu tenho mais ou menos 30 e todas elas falam que é totalmente diferente. Que elas demoraram, inclusive, para fazer o nosso curso, porque elas achavam exatamente isso. Ah, porque eu sou doula e psicóloga, eu posso ser psicóloga perinatal, tá? Então, a maioria delas, inclusive, achavam isso. Até que elas foram percebendo que não é assim que funciona, que são conhecimentos diferentes. Então, se você é doula e psicóloga, você não é psicóloga perinatal, você é só doula.
ou só psicóloga. Agora, se você quiser ser psicóloga perinatal, você vai precisar ter conhecimento de psicologia perinatal. Tá bom? Pode ser psicologia obstétrica, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia da maternidade, como queira chamar. Psicologia da gravidez, parto e pós-parto, como queira chamar. Tá bom? Mas precisa ter esse conhecimento da psicologia, ciência produzida para psicólogos. Tá? É preciso ter esse conhecimento científico produzido para psicólogos, tá? Algumas pessoas, né, acham que por ser mulher e psicóloga e mãe, basta para atrair clientes como psicóloga perinatal. Não basta, cara. Se você quer atrair clientes, você tem que ter conhecimento em psicologia perinatal. As pessoas percebem, gente, as pessoas percebem quando você está baseado em crenças. E elas percebem, tanto é que elas vêm no meu direct, essas mães, não psicólogas, elas vêm no meu direct e falam: parabéns, doutora, pelo trabalho que você está fazendo. Quando eu tive meu bebê, a psicóloga foi muito assim, assim, assado, lamentável. Precisamos de mais psicólogas com conhecimento. Parabéns pela senhora estar formando psicólogo, né? Então eu recebo isso direto. E depois eu recebo de próprios psicólogos também que passaram por isso e falam lá: oi, doutora, eu sou psicóloga, passei por isso, fiquei chateada e queria trabalhar em alguma área para ajudar essas mulheres, porque eu vi o quanto que é necessário. A psicóloga que me atendeu lá quando eu perdi o bebê foi totalmente desnecessário o que ela falou, não sei o quê. Então, por isso, hoje eu quero fazer o seu curso para poder ajudar as mulheres, né? De uma forma que eu não fui ajudada e eu quero poder ajudar outras. Então, isso vem para mim direto. Então, por isso que eu afirmo: se você é mulher, se você é mãe, pouco importa, que você precisa ter conhecimento científico. Senão você vai ficar fazendo essas cacas e depois essas pessoas vão vir aqui no meu canal ficar reclamando de vocês, né? Ai, que eu fui numa psicóloga que atende essas coisas, mas deu para ver que não sabe nada, porque eu falei tal coisa e ela fez tal coisa. Às vezes chega lá nas minhas supervisões também, eu tô lá na supervisão, aí chega uma aluna, nossa, porque eu conheci uma psicóloga que não é formada pelo Mater Online, e aí ela deu uma palestra super romantizando a maternidade, e eu só queria levantar, ir lá e falar, cala a boca, deixa eu dar essa aula. E eu fiquei super orgulhosa, né? Falei assim, que bom que você conseguiu discernir, né? E que bom que você tá me falando que essa pessoa não foi formada no Mater Online, porque quem é formado no Mater Online tem qualidade, né? É diferente a situação. Então, a coisa, né, mesmo de pessoas sendo formadas, às vezes, em outras instituições, né, não tão referências assim, pode também complicar a vida aí do cliente, tá? Então, o que precisa, gente? Ter conhecimento em psicologia perinatal para atender, tá? Só que, aí a gente volta àquela ideia, não adianta só você ter conhecimento em psicologia perinatal para atrair clientes, tá? Ajuda, mas não é isso que vai fazer atrair os seus clientes. O que vai fazer atrair os seus clientes? Quem não é visto não é lembrado. Não basta ser fiel, tem que transparecer, ser fiel. Então, quer dizer, o que é isso? É você saber se divulgar, ou seja, aparecer para as pessoas para você ser lembrado, tá? E saber atrair o seu cliente, que é o da rainha, né? A pessoa vai falar assim, essa tem conhecimento, ela transparece ter conhecimento, né? Ela não tem só, tipo, ela fala, eu sou psicóloga, não, ela demonstra que ela tem o conhecimento necessário. Aí a gente tem essa mistura de se divulgar e de atrair clientes. Então, não basta você ser psicóloga perinatal, isso só não vai trazer clientes para você, tá? Só você estudar, fazer o workshop, fazer o nosso curso, assistir as minhas lives, só isso não vai trazer clientes para você. O que vai trazer clientes para você é você saber se divulgar e atrair clientes. Isso é muito importante. E é até por isso que lá no meu curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade, que eu ofereço módulos, aulas, eventos, tudo para preparar os meus alunos para ir para esse mercado de trabalho, saber atrair clientes e se divulgar. Porque a gente vê muitos lugares aí que dão aula, ensinam a teoria, a técnica, mas não ensinam o profissional a como se divulgar. Aí o profissional sai daquele lugar e fala, poxa vida,
tenho mais um diploma e ainda estou sem cliente. Tem mais um diploma e ainda está sem cliente, exatamente porque as pessoas não sabem te ensinar a como atrair clientes e se divulgar. Eu percebi isso, né? Porque eu passei por isso, tá? E hoje eu coloco como um módulo dentro do meu curso, eu coloco como aula extra, eu ofereço consultoria, eu ofereço um evento, uma imersão de 2 dias, tá? Tudo para fazer com que os meus alunos saibam como atrair clientes e se divulguem. Agora, se eles não atraem clientes, agora, se eles não se divulgam, eles não vão conseguir atrair clientes. Não basta ele ter o conhecimento, lembra? Ele precisa colocar em prática. Então, isso é muito importante, tá, gente? Só ter o conhecimento não basta, você precisa colocar em prática, tá? Então, assim, eu tenho muitos alunos que participam, né, dessas aulas todas e colocam em prática. Esses estão, né, recebendo aí os seus clientes. Mas tem aqueles que, infelizmente, não colocam na prática. Então, por isso que não atrai os clientes, tá? Então, já fica aqui a dica para você. Se você for querer aprender a atrair clientes, né, e se divulgar, não fique só na aprendizagem, mas coloque na prática, porque é isso que vai fazer a diferença entre você ter ou não os seus clientes, tá? Aqui no Mater, isso tudo que eu tô falando, eu vejo diariamente alunos recém-formados em psicologia que começaram a fazer o nosso curso, aprenderam a como se divulgar e atrair clientes e menos de 6 meses que receberam o diploma e o CRP já estão com a clínica indo muito bem, tá? Já estão vivendo da clínica, já estão conseguindo, né, pagar a clínica, né, e ter um dinheirinho ali. Então, eu tenho vários alunos recém-formados que acabaram de pegar o CRP, que acabaram de pegar o diploma, estão no nosso curso, estão aprendendo a como se divulgar e atrair cliente e já está acontecendo. O cliente já está vindo para eles, tá? Assim como eu também tenho alunos que terminaram o módulo 1 e já estão com clientes também. Já aprenderam ali, fizeram o módulo 1 e as outras coisas que eu ofereço ali para aprender a atrair clientes e já estão com clientes também. São 19 módulos no nosso curso, só para você ter noção, tá? 19 módulos, 24 meses para concluir. E logo no primeiro módulo, a pessoa termina em 15 dias e já começa a ter clientes. Eu tenho alunas que começaram o curso e 2 meses depois a clínica começou a bombar, tá? Então a pessoa fala assim: olha, Rafa, eu sou psicóloga há 10 anos. Comecei a fazer seu curso, aprendi também a como me divulgar e também como atrair clientes, e agora, pela primeira vez, tá vindo cliente. Agora minha vida mudou. Né, eu passei 10 anos, né, com uma vendas nos olhos, e agora, em pouco tempo, 2 meses depois, finalmente eu estou começando a ter a minha clínica do jeito que eu queria. Tá? Então, gente, eu quero que você conheça, inclusive, todas essas histórias, que você escute e você veja as pessoas que contam essas histórias lá no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Eu vou passar para vocês, né, esses vídeos das pessoas falando exatamente isso para vocês. 2 meses, né? Atrair cliente. E tá, eu quero que vocês vejam, que eu tô contando aqui, mas eu quero que vocês vejam. E lá no nosso workshop, inclusive, eu vou deixar para vocês lá, sempre no finalzinho, vários e vários relatos das psicólogas que, como você, um dia estavam aqui assistindo uma live, fizeram a inscrição para participar do nosso workshop e hoje estão tendo a vida profissional que sempre sonharam, que sempre desejaram, podendo ajudar mães no momento tão delicado da vida, que é esse período de gestação, parto e pós-parto. Podendo ajudar bebês a se tornarem, né, adultos com menores chances de ter problemas de saúde mental, ou seja, ajudar pessoas que ainda nem nasceram, tá? E contribuir para um mundo melhor, né? Até por isso que eu tô aqui com a blusa hoje, ó, hashtag Psi por um mundo melhor. O Instagram, ele não espelha, né? Então tá, mas tá escrito aqui, ó, Psi por um mundo melhor. Agora quem tá no YouTube, contem sempre comigo. Todos nós queremos um mundo melhor, né? E por isso que a gente tá aqui. Contem comigo. Beijo no coração. Tchau, tchau.